Irmãos, nós estamos no capítulo 21 do Evangelho de São Lucas e hoje nos versículos 12 a 19, Jesus nos ensina o que a sua igreja deverá enfrentar no fim dos tempos. E não só no fim dos tempos, enfrenta infelizmente desde sempre, de geração em geração, que são as perseguições. As perseguições por conta do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, irmãos, o verdadeiro cristão, ele colocou o nosso Senhor Jesus Cristo no centro da sua vida, acima de todas as coisas. Então, quando ele toma essa firme decisão de se tornar um verdadeiro cristão, há uma mudança brusca de vida. Ele é chamado a deixar os seus caprichos, deixar os seus vícios, deixar o pecado de lado, deixar ser transformado, ter seu coração transformado pelo Espírito Santo e abraçar as vontades de Deus. Porém, uma vez que ele toma esta firme decisão, ele acaba sendo perseguido por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, por querer permanecer fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa mudança de vida acaba incomodando os demais. E aí o Evangelho nos diz: sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Veja, irmãos, não é uma perseguição qualquer. Não é ser perseguido simplesmente por ser perseguido e ponto. Não. É uma perseguição que acontece por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo cristão querer permanecer fiel, unido a nosso Senhor Jesus Cristo. Não se desviar, tomar a firme decisão de mudar de vida e permanecer na amizade com Deus. Por conta do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o cristão deverá ser perseguido e enfrentar estas perseguições que virão, não é de muito longe, de pessoas que a gente não conhece, não, irmãos. O Evangelho nos diz, pode vir de pessoas muito próximas, de amigos, de parentes, irmãos, pessoas do nosso local de trabalho, pessoas dentro até da nossa própria casa. Basta nós vermos quando mudamos de vida e tomamos essa firme decisão de mudar os hábitos, quantas pessoas nós não incomodamos, quantas ofensas nós não recebemos, porque a pessoa que não colocou o nosso Senhor Jesus Cristo no centro da sua vida não consegue assimilar o porquê desta mudança de vida, o porquê de querer unir-se cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Essa perseguição com os cristãos, os verdadeiros cristãos, acontece desde sempre, irmãos, e acontecerá até o fim dos nossos dias aqui na terra. Mas Jesus nos conforta com uma palavra também neste Evangelho, que ele nos dará palavras tão acertadas que a gente não precisa nem planejar com antecedência a nossa própria defesa. Ele diz: porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Ou seja, irmãos, não adianta nós nos preocuparmos e querermos pelas nossas próprias forças combater estas perseguições, porque a gente não vai conseguir. A força interna que nos impele, que nos dá força mesmo a combater essas perseguições, é graça de Deus, é fruto do Espírito Santo. Nós precisamos colocar a nossa confiança que, uma vez perseguidos, confiando em Deus, Ele nos dará essas palavras acertadas, Ele nos dará a força interna necessária para combatermos as perseguições externas, as perseguições dos próximos que estão ao nosso redor. Precisamos confiar em nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda que nós não fôssemos, não
sejamos chamados a abraçar a coroa do martírio e derramar literalmente o nosso sangue por conta da nossa fé? Que nós façamos isso no dia a dia, o martírio diário, nos colocando a serviço, agindo com paciência, com mansidão diante das provações, diante das dificuldades, abraçando as nossas cruzes dia após dia e permanecendo no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o martírio ordinário do cristão. Portanto, irmãos, não soframos por antecedência, não planejemos a nossa defesa, coloquemos toda a nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dará a força necessária para combatermos todo tipo de perseguição que viermos a sofrer por causa do seu nome. Amém.